iniciando a nossa reunião e a nossa querida Francis, mais uma vez. Muito bom ter você aqui. Nossa, muito bom. Juventude, assim. Juventude. Boa tarde. A última terça do mês e a minha primeira do ano aqui no Grêmio. Então eu estou muito feliz. Seja sempre bem-vinda. Nossa, eu considero mesmo aqui como a minha casa, a primeira casa de todas, de verdade. Não, aqui é muito, muito bom. Muito bom para quem pensa em vir, é muito bom para quem vem, é muito bom para quem vai e volta também, sempre. Encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações nessa tarde de reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na casa de Jesus, casa de Agostinho. Hoje a reflexão é sobre o capítulo 23. Ele é um capítulo todo comentado por Allan Kardec. Ele traz muitas coisas para a gente que instigam o nosso raciocínio, o nosso intelecto e o nosso modo de pensar. Por quê? Nesse capítulo intitulado Moral Estranha ou Estranha Moral, ele traz umas figuras de linguagem que, da primeira leitura, até chocam a gente. Ele diz, como Lucas vai falar para a gente aqui no comecinho, vou ler só um pedacinho, uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, de 25 a 27 e 33. O que a gente precisa compreender que Jesus não falou isso para magoar a gente e nem pediu que a gente abandonasse todo mundo para segui-lo. Naquela época, as palavras, uma palavra tinha vários significados. Esse significado odiar, em especial nessas leituras e nas seguintes, ele significa amar menos. Se a gente já traduz assim, a gente já compreende o ensinamento de Jesus. Bom, se a gente ama mais as coisas e as pessoas que a gente tem aqui na Terra do que a Jesus, é porque realmente a gente ainda nem começou a compreender os ensinamentos do Mestre. É claro que a gente não vai sair tirando as pessoas de nossa vida, falando que assim a gente está servindo ao Cristo. Não é isso. A moral estranha aqui, quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai e mãe, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, que em outra passagem, Jesus, quando vê um rapaz o seguindo, e ele chama para segui-lo, e ele fala, não, deixa só eu enterrar meu pai primeiro. E aí Jesus fala, olha, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele vai ensinando para a gente as nossas prioridades da época e as prioridades que nós devemos manter ou iniciar, começar a ter. Se nós sabemos que a vida do Espírito é a que realmente é a verdadeira vida, por que a gente vai se prender aos bens materiais, aos rituais materiais? Dar mais importância ou dar importância só a eles e não a Jesus. Kardec vai falar para a gente, vai esmiuçar isso daqui, que além de tudo, a gente tem os porquês das palavras, das intenções. E cada hora que a gente volte e leia, a gente entende de uma forma diferente. Porque nós estaremos em situações diferentes. E nós interpretamos a vida e o que lemos de acordo com o nosso interior, em todas as circunstâncias. Nessas palavras de Jesus, que a gente compreenda que são de amor, apesar de serem hipérboles, né, que choquem a gente. É como a gente fala, nossa, estou morrendo de alegria. A gente não está morrendo de alegria, a gente está muito
feliz. Quando ele fala, deixai seu pai e sua mãe, não é abandoná-los, mas sim saber que uma hora ou outra teremos que devolvê-los e seguir as nossas vidas, teremos que uma hora ou outra abrir mão deles para as coisas de Jesus Cristo. O que vem na nossa cabeça para a gente refletir é o que é Jesus para cada um de nós. Efetivamente, Jesus é só o que a gente fala, é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, a gente só fala. A gente tenta seguir os exemplos de Jesus, cada um de acordo com o que consegue, mas sempre se esforçando. Porque quando a gente fala que nós amamos a Jesus, nós seguimos a Jesus e nós confiamos em Jesus. Quem ama verdadeiramente, dedica o seu tempo a essa pessoa aqui na Terra falando. Se eu amo as pessoas, eu dedico meu tempo a elas. Se eu amo o meu trabalho, eu dedico meu tempo ao meu trabalho. Se eu amo o estudo, eu dedico um bom tempo ao estudo. Então, se nós falamos que nós amamos a Jesus, quanto tempo a gente tem dedicado a Ele? De verdade. Quanto tempo ou quantas vezes a gente para com nossa consciência só e fala, uai, o que é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? O que Ele representa na minha vida? Já que nós damos significado e importância para coisas, para pessoas e para Jesus. Qual é o significado e a importância dele? Nesse capítulo 23, ele vem dizendo para a gente, e Kardec colocou muito detalhadinho, que quando a gente troca os nossos afazeres com Jesus por outras coisas, é porque ele não está com tanta importância assim na nossa vida. Quando eu tenho, por exemplo, um evangelho no lar e está na hora do jogo e eu falo assim, gente, amigos espirituais, esperem só mais 90 minutos que depois eu faço o meu evangelho. Tem isso. Pois é, aí até esquece, né? Aí a gente esquece. Eu tô viajando, peraí que eu vou falar aqui com os meus amigos espirituais, eu tô de férias rapidinho, mas quando eu voltar a gente retoma o evangelho. E se eles pensassem assim, hein, com a gente? Não, hoje o vizinho da França está com muito mais fé, ele tem uma assiduidade muito maior que a dela, eu vou ficar aqui com ele um pouquinho, não vou lá no evangelho dela não, depois eu volto. Imagina se um amigo espiritual faz isso com a gente. Jesus a gente nem pensa, porque a gente sabe que ele é muito mais amor do que a gente consegue imaginar. Então eu acho que a hora que a gente fala isso, ele até ri da gente, fala, ai meu Deus, lá vem ela de novo, protelando o evangelho. Vai passando. Então como que a gente ama? Não, é de muitas vidas, muitas vidas. A gente vai trazendo isso. Como que a gente ama então a Jesus? Pedindo para Ele esperar sempre 2 minutinhos, pedindo para Ele esperar porque está chovendo muito. E aí eu não posso ir hoje não, porque hoje está chovendo, Jesus. Mas você entende, né? Porque você sabe de tudo. Mas aí a gente recebe um telefonema, olha, vem aqui para casa que eu estou fazendo, já estou indo. 2 minutos a gente chega. Qual é a importância que a gente dá para Jesus na nossa vida? Ele próprio diz nessas hipérboles que chamam a nossa atenção e que nos chocam, que a gente o coloca sempre em segundo ou terceiro plano. Que a gente ainda, porque isso vai acabar um dia com o nosso esforço, que a gente ainda protela, que a gente ainda não quer botar a mão no arado para ter o compromisso na casa espírita,
o compromisso com o Evangelho no lar, o compromisso com as coisas de Jesus, que são tão bonitas de serem faladas, mas que dão trabalho como todas as outras coisas do mundo de hoje que a gente está aqui e a gente conhece. Mas que são coisas que nos dão um auxílio absurdo quando nós menos esperamos. E a gente não está falando de troca. A gente fala de sintonia, a gente fala de energia vibracional, a gente fala de se conectar com boas energias, com o trabalho. Imagina se conectar com o trabalho de Jesus. A energia que a gente recebe, ainda que num dia, porque o corpo físico ele nos exige muito às vezes, ainda que num dia de dor, no dia de cansaço físico, a gente mesmo assim enfrente o tanto que der para chegar até aqui, para assumir um compromisso, para ajudar um amigo, um irmão, para passar por cima do que a gente acha que é perda de tempo. Às vezes um telefonema de uma pessoa pedindo ajuda, para a gente não é nada, mas para aquela pessoa salva uma reencarnação. Não que a gente tenha esse poder, mas os espíritos nos influenciam para ajudar aquela pessoa a não desistir. E algumas vezes, ainda assim, como seguidores de Jesus Cristo, a gente não atende o telefone. A gente passa a oportunidade de ajudar. A gente vem muitas vezes até a casa espírita em busca de conforto e a gente tem o conforto aqui de saber que Jesus nos ama apesar de. Eu pensei muito nessa frase, apesar de, nessa virada de ano, porque o amor é apesar de, né? A gente precisa compreender e aprender a vivenciar isso, esse amor, apesar do fulano ter os defeitos que eu acho que ele tem, apesar dele não fazer as coisas que eu também muitas vezes não faço, apesar de eu achar que ele, não, tá muito chatinho, não quero, prova de amor. Amar apesar de. Amar aos inimigos, fazer uma prece. Deus, eu não aguento ficar perto, mas eu não desejo jamais o mal. É o início de uma coisa muito, muito grande, que já com certeza vem de outras vidas. Essa roda de samsara que a gente se mete muitas vezes, ela precisa terminar na gente. Porque quem colocou a gente nisso fomos nós mesmos. Não foi nossa mãe, não foi nosso pai, não foi o irmão, a tia, o tio, o marido, a esposa. Nós estamos onde conseguimos ficar. Estamos onde merecemos ficar, onde precisamos ficar. E vamos sair quando tivermos força ou quando as circunstâncias da vida realmente nos levem para outros caminhos. E aí, amar a Jesus, seguir a Jesus, é ter muitas vezes a resiliência de aceitar o que a gente não pode mudar, o que a gente não consegue mudar com amor. Porque mudar com raiva, mudar aos murros, acho que a gente já pode estar cansado disso, dessa repetição lá de trás. É isso que Jesus não quer da gente. É o que Ele não espera da gente. Ele espera que realmente a gente o ame, que a gente dedique um tempo. Ele nem está pedindo o tempo todo, Ele não pede para a gente escalar o Everest, né? Ele pede as mudanças que Ele sabe que a gente já pode fazer. E a gente sabe. Porque na hora que a gente deita e que a gente fica meio culpadinho por não ter feito alguma coisa, a culpa já não é uma boa coisa. Na hora que ela apita na cabeça da gente, é a nossa consciência nos chamando novamente. É aquela centelha divina que a gente tem dentro da gente que faz o discernimento do bom e do ruim, do que eu devo e do que eu sei que eu não devo, ainda que ainda faça. Uma hora vai chegar que a gente não vai precisar mais do capítulo 23. Que a gente já vai seguir mesmo, sem desculpas, a Jesus. Mas depende do primeiro passo. Depende da gente dar o primeiro passo. O primeiro passo dedicando horas de estudo, minutos,
A vida está corrida demais, e está mesmo, impressionante. E aí? Já está corrida. A gente vai deixar passar sem Jesus? Sem a dedicação para o amor? Nós temos o controle das nossas horas, até certo ponto, claro. Mas nós dividimos o nosso dia. As horas que hoje em dia a gente passa na tela do celular, às vezes sem fazer nada, seria uma hora excelente. As horas que a gente passava antigamente só sentadinho mesmo, teriam sido horas excelentes, mas já passaram. Não vamos nos lamentar, vamos aprender com isso. Porque a gente busca no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos e em outras escolas religiosas que falem de Jesus Cristo, a gente não busca o caminho, a gente não busca a verdade mesmo, e a gente não busca a vida plena. Então, quando a gente encontra como fazer para alcançar isso, por que a gente para ali? Os trabalhadores de uma casa religiosa, eles doam o que tem de mais importante, que é o seu tempo. A maneira que vai ficando mais corrido, mais valioso é o tempo de cada um. E mais valiosa é a doação. Os ceareiros do Cristo, e todos nós, se quisermos, podemos ser, eles precisam de comprometimento. Todos nós precisamos, de comprometimento. Porque nós temos o compromisso com o nosso trabalho todos os dias. Todos os dias. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos nos lembrar dessa parte importantíssima para as nossas vidas, para que isso fique gravado dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós. Com isso, independente das circunstâncias da vida, a gente tem muito mais chance de passar por todas elas com calma, em paz, vislumbrando o porvir depois da dificuldade, tendo a força necessária para as provas da vida. Tudo isso depende da nossa vontade. Da nossa vontade e do domínio das nossas más inclinações, como Kardec fala. Dominar as nossas más inclinações, as nossas más tendências vai ser o quê? Vai ser eu não deixar meu tempo à toa, vai ser eu não falar tantas palavras feias, vai ser eu me doutrinar aos poucos, à medida que eu vou enxergando os passinhos de Jesus Cristo, doces, amorosos, para o meu próprio bem. Quando a gente começa a fazer esse movimento, uma multidão de amor fica ao nosso redor, nos incentivando todos os dias, nos dando esperanças de que ainda na dificuldade física, a gente tem esperança, a gente tem a chance de passar por elas com mais facilidade. A gente precisa querer. Temos muitos exemplos. Paulo de Tarso, quando Saulo ainda foi o maior perseguidor dos cristãos, e ele se transforma. Há um divisor de águas na vida dele, quando ele se pergunta, meu Deus, como todos esses seguidores de Cristo, que ainda não eram chamados de cristãos, os seguidores da casa, os caminheiros, como eles, não tendo nada, absolutamente nada, eles são tranquilos, bondosos e ainda ajudam a tantas e tantas pessoas. Onde está essa paz que eu não encontro? E aí ele se depara no caminho de Damasco com aquela visão perfeita de Jesus. Ali ele entende aquela paz e ele conta pra gente o processo. E aí depois dele sentir
Onde estava a paz que ele buscava, que ele não entendia? Aí ele tenta explicar para todo mundo que existe mesmo e que o caminho é árduo muitas vezes, e que é preciso que a gente atravesse o nosso deserto com a ajuda dos ensinamentos de Jesus Cristo para que a gente compreenda que vale a pena. Ainda que aqui na vida material a gente não tenha os méritos, os créditos que muitas vezes ansiamos por vaidade, infantil vaidade, a gente está construindo, quando é com o coração, a nossa vida futura. A vida que importa vai depender daqui. Aqui não é casa, aqui é o caminho. Mas como que a gente está construindo esse caminho? Como que a gente está caminhando nele? A gente está buscando os louros da terra? A gente está buscando os aplausos, o brilho do ouro? A gente está buscando só isso? Ainda nesse capítulo, Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada. Também dá um choquezinho quando a gente ouve isso, porque a gente logo pensa que é uma guerra que ele propõe. Depende. É uma guerra interior que a gente trava com o nosso egoísmo, principalmente, com a nossa vaidade, com o nosso ego. Tudo isso gera um conflito muito grande dentro de nós. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer, essa é a guerra que a gente precisa lutar. Jesus trouxe a espada, ele trouxe os meios para a gente conseguir vencer essa guerra, Todos os meios foi Jesus que trouxe para a gente. E além dos meios, ele trouxe vários guerreiros incríveis que fizeram muita história para a gente ver. Mas a gente volta na pergunta lá do início. Como que a gente ama a Jesus? Só admirando? Como que a gente ama a um Francisco Cândido Xavier, a um Paulo de Tarso? É só admirando? Como se ele estivesse muito longe e como se aquilo tudo que ele fez fosse inalcançável. Ou a gente ama querendo trazer ao máximo para perto de nós, querendo, aliás, nos esforçarmos ao máximo para que nós fiquemos sempre ao lado deles. Eu acho que o caminho, por ser difícil, desanima muita gente, mas Jesus é o ânimo. A palavra dele, os exemplos dele trazem para nós a corda que salva. Mas para a gente ser salvo ali, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o movimento de segurar firme a corda. A gente precisa fazer esse movimento com o nosso coração. Com o nosso coração. A gente não precisa correr uma maratona inteira. A gente não precisa matar a fome do mundo. A gente precisa fazer o mínimo. A gente precisa saber onde a gente está nessa história e onde a gente quer chegar nessa história. Como a gente vai chegar? Ao lado de quem? É claro que quando a gente faz a escolha de seguir a Jesus, de olhar com os olhos do coração as outras coisas, as coisas que nos dão uma felicidade muito grande, algumas pessoas vão acabar ficando para trás, não menos amadas. Porque o amor independe de onde a gente esteja, mas que talvez não sigam conosco pelo caminho. E isso é natural. Cada um tem um tempo. Nós sabemos do que a gente precisa hoje. Nós sabemos o que a gente precisa fazer hoje. Os nossos também saberão ou sabem. Depende deles. Nós podemos ajudar a quem deseja ajuda,
assim como a gente aceita ajuda quando a gente quer. Ninguém impõe amor. O amor não se impõe nem a uma mãe, porque uma mãe também é uma pessoa, também é um ser humano com uma história muito longa de vidas. Um filho, a mesma coisa. Nós podemos doar o amor, não exigir o amor. Nós podemos doar amizade, não exigir nada em troca. Porque é aí que muitas vezes a gente se perde, sem querer. A gente quer usar de força para ter uma retribuição amorosa. E não é assim que funciona. Não é assim. O que a gente pode fazer hoje é por nós. Às vezes, quando uma pessoa que você ama muito, ela não quer ajuda, você precisa evoluir até por ela. Porque você evoluindo, você já vai olhar com outros olhos. E aí você vai ajudar muito mais do que você imagina. A minha avó sempre falava, para de dar murro em ponta de faca. Porque machuca. Só que a gente ainda aprende quando a mão está saindo sangue. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos lembrar que o tempo está muito rápido. E que a gente pode se amar. E aí a gente vai conseguir realmente amar o próximo. E aí a gente vai conseguir realmente compreender o que é amar a Jesus. Porque Ele mesmo não falou que quando a gente fizer ao mais humilde, ao mais necessitado, está fazendo a Ele, está fazendo para Ele. Então, absolutamente todas as respostas Ele deu. Todas. Nós é que não gostamos muito de entender, porque dá um certo trabalho para a gente. Às vezes machuca, às vezes a gente tem que refazer um caminho que a gente ficou um pouco de tempo ali. Mas refazer é maravilhoso. É sinal que a gente aprendeu. É sinal que vai ficar fixado o aprendizado no nosso coração. Então que quando a gente cair e for se levantar, que a gente refaça isso com consciência, com mais amor, o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder. Porque a gente já tem as armas, a gente já tem os instrumentos, Jesus já deixou pra gente. Ele já exemplificou, Ele deixou escrito, agora tem romance. Tem formas múltiplas e variadas para todos os gostos. Os ensinamentos de Jesus Cristo estão aqui. E aí a gente se pergunta de novo, como que a gente ama a Jesus? Como eu vejo Jesus Cristo? Como eu quero que Ele seja presente em minha vida? Sempre? Uma vez na semana? Ou só quando eu estiver muito mal? Porque o amor a gente rega pra gente, no nosso coração. A gente rega e aí ele vai florescendo. E quando a gente vai perceber, a gente nem se dá conta de ter um jardim dentro da gente. Às vezes cai uma florzinha, nasce outra. A gente sempre tem que estar regando. A gente sempre tem que estar se lembrando. A gente precisa doar a Deus o que é de Deus. Porque é isso que vale. No final das contas, é isso que vale. Qual vai ser a pergunta? As perguntas que a gente vai receber quando a gente for lá para o outro lado da vida. Quantos corações a gente acalentou e quantas lágrimas a gente secou. E o que a gente vai falar? Ah, não tive tempo. Foi tudo tão rápido. Foi tudo tão corrido. E a minha avó voltou para a pátria espiritual com 103 anos. Ela falava para mim assim, Francis, eu não acredito que eu tenha essa idade toda. Eu não acredito. Rápida, não é? Ela não acreditava. E ela falou que passou assim.
103. E passou muito rápido. Então, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Para os nossos amores. Qual é o tempo que a gente está dando para Jesus? Porque é para Ele que a gente dobra os joelhos pedindo quando a coisa aperta para o nosso lado. Qual a conversa que a gente está tendo com Ele quando a gente acorda e quando a gente vai dormir? Será que a gente tem mais vergonha de falar com Ele? Ou tem preguiça? Porque esquecer não é desculpa. Não deve ser. O amor, ele não traz desculpa. Quando a gente vai dormir, o que a gente tem feito antes de dormir? Como que tem sido o nosso sono? O que a gente pede? Será que a gente pede para retribuir o amor que a gente recebeu durante todo o dia dos nossos protetores espirituais que nos amparam o tempo todo, que tentam uma sintonia para falar com a gente, que tentam se comunicar pela vibração do nosso coração, pelo magnetismo que a gente transmite no livro Mecanismos da Mediunidade? É um livro que fala muito sobre a energia. E isso vai de encontro ao que muita gente tem estudado hoje em dia, que é a neuroplasticidade do cérebro. A gente consegue mudar as nossas ondas mentais. Chico Xavier, Valdo Vieira psicografaram o livro mandado por André Luiz há tantos anos atrás, falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre como eu me comporto na minha vida. O que eu espero da minha vida? O que eu devolvo para a vida? Qual é o meu pensamento quando eu faço uma oração? Quando a gente faz uma oração, o nosso peito, ele explode de alegria. Ele explode de luzes. E a gente faz o quê? Só faz um Pai Nosso rapidinho, uma Ave Maria, vai fazer o café, vai passar roupa porque tem menino para a escola, porque tem... Calma. Calma. Vamos respirar antes de dormir com Jesus. Vamos respirar antes de acordar com Jesus. Porque Ele espera os nossos sorrisos. O nosso coração também espera os nossos sorrisos. Os nossos amigos espirituais vibram para que a gente um dia consiga, sem ter que se lembrar. Mas apesar de o dia ter sido cheio de tribulações, na hora que a gente se deite, a gente faça uma oração agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por todos os males que foram tirados do nosso caminho, por todas as oportunidades que foram colocadas em nosso caminho, ainda que com outros nomes que a gente não entenda. E que ao nos levantarmos, a gente eleve o nosso pensamento a Jesus e agradeça por mais uma oportunidade do dia aqui na Terra, da gente fazer alguma coisa diferente no bem. Que a gente possa conseguir mesmo, com força, com vontade, com determinação, ajudar, auxiliar a um ser vivo, que a gente possa reverenciar a natureza, que irradia alegria para as nossas vidas, beleza. E às vezes nem isso a gente vê na correria. Nem isso a gente enxerga. Vamos treinar os nossos olhos do coração para as coisas bonitas da vida, porque quando a gente faz isso, a gente bate o olho e já observa tudo bonito. Tudo bonito. Ainda na dificuldade, a gente vira uma esquina e olha uma árvore, um ipê maravilhoso. Ou então, na hora que ele seca, que incrível, que na próxima florada ele vai estar todo amarelo de novo. É impressionante. Mas a gente só olha e muitas vezes fala, nossa, sujou o chão todo.
Ou, nossa senhora, essa árvore está muito feia. Não dá. E aí no próximo ano, na próxima florada, a gente olha, nossa, está amarelinho, que lindo, 2 minutos. E aí esquece, sujou o chão e a gente só olha o lado ruim. Ou a gente mais olha o lado ruim das coisas, porque a nossa doutrinação vem sendo essa. E a gente vem alimentando isso durante a nossa vida, durante os nossos dias. Se lamentar vai gerar mais motivos para enxergarmos as lamentações. Falar de coisas boas vai gerar uma vibração no nosso campo magnético que vai atrair mesmo coisas boas, cientificamente provado, já que a gente precisa de uma comprovação material ainda. Existe também um homem chamado Viktor Frankl, se eu não me engano. Ele foi aquele que foi para o campo de concentração, conseguiu sair. Antes ele era psiquiatra já. E ele estudava muito os jovens da época e auxiliava para que eles não cometessem o autoextermínio. E aí ele é preso no campo de concentração, ele prossegue os estudos e ele sai de lá com uma ideia na cabeça que se chama logotomia. É o que você faz em frente à sua realidade difícil. Qual é a sua reação às dificuldades da vida? Porque as dificuldades vêm, as dificuldades virão e virão. Agora, o modo que eu reajo a isso é que vai fazer a diferença. Porque se eu tenho um tênis, dou uma topada, ai meu pé, o tênis vai acabar, vou continuar dando topada ali e o meu pé vai continuar doendo. Agora, se eu retiro a pedra, eu não vou mais dar a topada ali. A dificuldade estava ali, mas a minha reação foi diferente da corriqueira, da que eu sempre fiz. Ué, mas isso não é o que Jesus vem falando há tanto tempo? Tanto tempo que tudo depende da gente. Levanta-te e anda, foi o que ele falou. Vinde a mim. É sempre uma ação que ele espera de nós. E uma boa ação. Vá e não tornes a pecar. Ele ensina. Hoje em dia tem vários nomes na ciência, na filosofia, mas é o ensinamento de Jesus Cristo. E graças a Deus que está tendo chance de chegar a várias pessoas, ainda que com outros nomes, que uma hora isso tudo vai ser uma só coisa, vai ser uma só religião, que vai ser o amor. E aí eu vou saber amar a Jesus, amar, apesar do meu tamanho, eu vou me esforçar para amar a Jesus, para que em mim Ele floresça, para que de mim saiam também coisas boas e não lamentações. E não tristezas, e não toda a raiva que a gente arrasta às vezes por tanto tempo. Porque assim de mim vão sair coisas boas. E aí eu vou encontrar as coisas boas porque meus olhos do coração já terão iniciado o processo de mudança. E aí a minha energia vai ser tamanha e tal qual as dos homens de bem. E isso não quer dizer que eu não vá ter dificuldades pela vida, claro que eu vou. Mas a minha reação diante delas já vai ter começado a mudar. E eu percebendo essa mudança, esse é o combustível. Eu vou ficando feliz, vou querendo fazer mais coisas assim, e aí eu vou fazendo mais coisas assim. Ainda que eu não tenha a ordem e a disciplina que eu desejo, eu não desisto, porque um dia eu vou ter. Através do meu esforço, através do meu compromisso com Jesus Cristo. Porque hoje eu sei que o que Ele espera de mim é amor. Dentro dessa palavra cabe o universo. E eu vou saber colocar dentro dessa palavra todas as minhas ações. Tudo que eu posso doar para o mundo.
tudo que eu posso doar para as pessoas, encarnadas e desencarnadas, nas 24 horas que Deus me permite estar aqui. Eu escolho. Eu consigo escolher e me esforçar para permanecer nessa escolha. Ainda que às vezes me falte muita paciência. Mas é assim que a gente conquista. É fazendo de novo, é tendo mais boa vontade um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é dando mais a mão sem julgar o outro, é olhando os ensinamentos de Jesus e imaginando, meu Deus, como isso aqui na minha vida, ele cabe, como isso daqui entra no meu dia a dia. Aí entra na hora que eu adio o meu evangelho por causa do jogo. Então eu estou adiando uma coisa que é tão importante para mim por causa de um bem, de uma satisfação imediata. Então não, eu não vou parar a construção do meu reino interior por causa disso. A hora do meu evangelho é a hora do meu evangelho e eu não vou mudar. Porque senão a gente fica fazendo trocas com a espiritualidade. A gente acha que faz, né? A gente se engana. Os espíritos, eles estão muito comprometidos conosco, da mesma forma que nós com eles. Eles têm os horários dos trabalhos, os horários das reuniões, os horários dos atendimentos, dos evangelhos que a gente faz no nosso lar. É muito sério. É realmente muito sério. A seriedade está dentro daquela palavrinha, amor, porque é o respeito com o tempo do outro, encarnado e desencarnado. O respeito com a hora da palestra, o respeito com as pessoas que estão de coração aberto nos dando o passe, sendo instrumentos para que o amor de Jesus venha até nós, até a nossa energia. Como que eu estou entrando para a sala de passe? Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estar ali e de trocar as nossas energias, agradecidos aos espíritos amigos que se fazem presentes o tempo todo, ainda mais quando a gente está em prece. Jesus, ele não veio mesmo trazer a espada que a gente acha que veio. E ele também não veio trazer a paz que a gente acha que é a paz. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é a que a gente nomeou. É o nosso conforto, é sem brigar com ninguém, é tendo uma casa muito boa. Isso é o que a gente acha que é a paz. A paz de Jesus é a paz da nossa consciência, da nossa busca, do controle das nossas reações. A paz de Jesus é muita coisa, menos o nosso egoísmo, menos o que a gente quer trocar, menos isso. Hoje é a última terça-feira de janeiro, graças a Deus a gente está aqui, graças a Deus a gente veio, graças a Deus existe essa casa de amor, para a gente se encontrar, nos lembrarmos de Jesus, dos seus discípulos todos, de todos os seus ensinamentos. E é só gratidão mesmo, que a gente possa ir mudando aos pouquinhos nos caminhos do Cristo. Muito obrigada pela paciência de vocês, mais uma vez. Sim. Então, pode fazer a prece? Pode. Então, vamos terminar com a nossa prece, por favor. Elevando os nossos corações e os nossos pensamentos a Jesus Cristo. Que nós sejamos sempre, sempre os seus irmãos amados e que nos vejamos assim, Senhor, como irmãos, com amor, com felicidade, com coragem e fé na caminhada que é longa, graças a Deus, e cheia de oportunidades. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, as pessoas em situação de dificuldade, Senhor Jesus, leva a nossa energia até o coração delas. As que estão nos hospitais, nos presídios, põe, Senhor, o seu amor na cabeça deles, no coração deles todos. Leva o nosso carinho, Senhor Jesus, e o nosso agradecimento aos nossos amigos espirituais
desejosos que estamos de cumprir os nossos compromissos com amor, carinho e muita gratidão, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, querido. Que Deus te abençoe. Ai, Foi que linda, te me amo. emocionei muito. Toda hora.